Graças a Deus, aleluia. Graça e paz, amém? Abra sua Bíblia, livro dos Salmos, o Salmo número 147. Mais um pouquinho, quase que você lembra desse salmo. Amém? Glória a Deus. Salmo de número 147. Bendito seja o teu nome, Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, o Salmo de número 147, o verso de número 1. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isso é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração, e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é que cobre os céus de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir ervas sobre o monte, que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva, ó Sião, ao teu Deus, porque Ele fortalece os ferrolhos das suas portas, abençoa os seus filhos dentro de ti. Somente até aqui. Pode tomar o seu assento, feche os seus olhos, continue com a sua mente ligada em Deus, continue orando ao Senhor. Nós vamos fazer mais uma oração, pedindo para que o Senhor continue ministrando em nós, pedindo para que Deus venha abrir mesmo os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, que nós possamos ouvir e ver ao Senhor, que nós possamos contemplar a majestade de Deus. Esse momento ele é precioso para nós, ele é precioso porque nós nos preparamos, o Senhor coordenou todas as coisas para que nós estivéssemos aqui, para que nós viéssemos para louvar a Deus, para que nós viéssemos engrandecer ao Senhor e ouvir a voz de Deus falar ao nosso coração. Por isso nós não podemos deixar com que nada nem ninguém nos atrapalhe a ouvir aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. A igreja, a obra, conforme nós acabamos de cantar, a obra do Senhor. É Ele quem faz, é Ele quem fala, é Ele quem opera, é Ele quem organiza, é Ele quem conduz da maneira que Ele quer. Por isso nós precisamos estar com os ouvidos atentos, com o coração preparado. Nós vamos orar e pedir, Espírito Santo, prepara o nosso coração como uma terra fértil, onde a boa semente, a semente do Evangelho, a boa palavra do Senhor vai ser inserida dentro de nós. Por isso que enquanto nós estivermos orando, você vai pedir, Senhor, que nada me atrapalhe de ouvir. Senhor, que os problemas, aquilo que eu ainda vou enfrentar essa semana, não venha me atrapalhar, Senhor, de ouvir e entender aquilo que o Senhor tem no meu coração, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para mim. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós clamamos, ó Deus, a Ti uma vez mais. Nós oramos, ó Deus, a Ti, pedimos, Senhor, fala ao nosso coração. Senhor, nós queremos, Deus, apresentar uma vez mais a nossa vida diante do Senhor, nosso coração, ó Deus, como uma terra fértil. Nós queremos, Deus, que o Senhor prepare, ó Deus, essa terra. Nós queremos, ó Deus, pedir para que o Teu Santo Espírito que mora em nós, nós cremos e sabemos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, Ele mora dentro de nós. Por isso, ó Deus, vem e conduz essa palavra ao nosso coração, Senhor. Só o Senhor, ó Deus, penetra o coração do homem, chega onde, ó Deus, a mão do médico não chega, aonde a mão do pastor não chega, aonde a mão do irmão
boa, agradável, perfeita semente ao nosso coração, Senhor, que é a Tua palavra, que é a Tua boa vontade, Deus, ministrada ao nosso coração. Eu oro, Deus, para que nada, Senhor, nada nos disperse. Eu oro, Deus, para que nada, Deus, roube a nossa atenção. Senhor, que o sono não roube a nossa atenção. Senhor, que o irmão do lado não roube a nossa atenção. Senhor, que nem nada, Deus, que nós estamos esperando, Deus, chegar, acontecer. Tire o nosso foco, Deus, de Ti nessa noite. Mas nós somos tão dependentes do Senhor, nós precisamos tanto do Senhor, nós precisamos tanto, Deus, da ministração do domingo, Senhor, porque a Tua palavra, Deus, que nos conecta com aquilo que nós vamos, Deus, enfrentar no nosso dia a dia. Nós vamos, Deus, passar, Deus, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, Deus, e nós vamos nos lembrar, Deus, do que a Tua palavra, Deus, falou ao nosso coração. É a Tua palavra, Deus, quem traz, ó Pai, o caminho para o homem. É a Tua palavra, Deus, que nos direciona. É por meio da Tua palavra que nós queremos tomar as nossas decisões. Por isso, Deus, ela é tão importante para nós. Ministra em nós, Senhor, ministra em nós. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Senhor vem falar isso no nosso coração. Nós acredito que de modo diferente, mas servindo uma mesma língua, nós lá na nossa igreja, o pastor aqui tem, não sei se ainda continua assim, né? Ele tem o hábito de pregar o sermão, às vezes ele pega um livro, ou ele pega um tema, continua pegando, está pegando Atos, né? Terminando de Atos. E lá na nossa igreja nós seguimos uma sequência também, mas nós estamos falando sobre o reino de Deus. E nós estamos sendo despertados sobre esse tema, o reino de Deus, a importância do reino de Deus, como o reino de Deus ele se manifesta a nós e em nós. Porque nós vemos que ao longo da trajetória, ao longo da caminhada, principalmente na vida dos cristãos, aliás, na vida do cristão que isso acontece, as pessoas elas perdem, as pessoas são tendenciosas a perder a visão de reino. Nós nos esquecemos, nós estamos aqui porque nós fazemos parte de um reino. Nós vivemos nesse mundo, mas de fato nós estamos aqui só de passagem mesmo, a passeio por aqui, para viver aquilo que Deus tem para nós. Mas Jesus ele vai vir agora de uma maneira encarnada, e ele vai manifestar o seu reino, ele vai dizer: olha, o meu reino está aqui, está no meio de vocês. Jesus ele vai inaugurar o reino está agora dentro de nós, e Jesus vai nos convidar a sermos embaixadores desse reino. Então o reino de Deus ele habita em nós, o reino de Deus ele se manifesta em nós, através de nós. Nós somos embaixadores desse reino. Nós vamos olhar para a palavra do Senhor, nós vamos nos encontrar fazendo parte desse reino, porque afinal de contas, um dia, porque Ele quis, Ele nos amou tanto, Ele nos atraiu com cordas de amor para dentro desse reino. A Bíblia vai dizer assim para nós: olha, nós fazemos parte do império das trevas, mas agora o Senhor Deus ele nos resgatou, Ele nos tirou de lá e nos trouxe para o seu reino de amor, o seu reino de luz, o seu reino de paz. Nós somos embaixadores desse reino. E ao longo da trajetória, devido às coisas que acontecem na vida, essa correria que a gente vive, as coisas que nós almejamos, os nossos projetos, os nossos sonhos, se nós não tomarmos cuidado com essas coisas, elas nos tiram, elas nos fazem perder, aliás, a nossa visão de reino, nos faz esquecer que nós estamos aqui simplesmente de passagem. Elas nos fazem esquecer que nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus, aonde nós estivermos. Às vezes nós estamos lá no emprego, nós estamos dentro das escolas, nós estamos passando na rua, nós somos embaixadores do reino de Deus, nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos esquecer que Cristo nos trouxe, nos colocou agora como um exército dentro deste reino. Nós somos embaixadores deste reino. Nós fazemos parte, uma das maravilhas do Evangelho é quando Jesus ele vai nos chamar, ele vai dizer: olha, quem quiser vir após mim, que eu acho mais interessante dentro desse texto, porque Jesus ele nos chama para participar desse reino, é um reino onde Jesus ele vai na nossa frente, por isso que ele nos convida a caminhar após ele. É um reino onde nós vamos ler nas Escrituras: olha, neste reino nós já somos mais do que vencedores, porque aquele que nos convida
o reino de Deus ele se manifesta. Deus ele vem, ele manifesta o reino dele a nós de algumas maneiras, e Deus ele nos convida a manifestarmos este reino. Então nós vamos meditar neste salmo. Esse salmo que toda a Bíblia ela é importante para nós, mas à medida que, por mais que a gente já leu a Bíblia tantas vezes, por mais que nós já lemos esse texto tantas vezes, cada vez que a gente se depara com um texto bíblico, Deus se revela a nós de um modo diferente, nos faz ver algo que para este momento, para este tempo é tão necessário para nós. Por isso que nós precisamos ficar firmes e não nos esquecer que somos embaixadores do reino, não nos esquecer daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Às vezes nós vivemos o domingo, acaba o domingo hoje, aí amanhã começa um outro dia, a gente já não se lembra do que aconteceu no domingo, mas é necessário que a gente se lembre daquilo que a gente já passou. Às vezes nós vamos nos lembrar de algumas lutas que nós passamos, vai ser necessário às vezes lembrar. Às vezes vai ser necessário que a gente lembre algumas coisas que nós conversamos. E sempre vai ser necessário que nós venhamos nos lembrar daquilo que Deus está falando conosco. Por isso que o culto de domingo é tão importante, porque ele nos conecta aquilo que nós passamos e nos mostra e nos leva para um caminho onde Deus vai nos levar, nos conduz para a semana que nós vamos enfrentar. Todos nós viemos aqui no domingo louvar a Deus, ouvir a voz de Deus, saber, Senhor, o dia de amanhã ainda vai chegar e hoje o Senhor está nos preparando para aquilo que nós vamos viver ainda. A palavra do Senhor, ela é toda poderosa e ela tem esse poder de gerar isso dentro de nós, ela gera em nós essas expectativas, ela faz isso dentro de nós. E o reino de Deus, nós vamos ler esse salmo, nós vamos meditar nesse salmo, nós vamos ver que esse reino é um reino que se manifesta por meio de adoração. Nós vamos ver o quão importante é a adoração dentro do reino de Deus, no meio do povo de Deus. Nós vamos ver como que Deus está entronizado no meio dos louvores, como que o louvor ele deve sair dos nossos lábios, qual que é essa importância para nós. Nós vamos meditar, nós vamos adentrar a um texto, a um salmo, onde nós vamos olhar e entender, Senhor, por que é que nós viemos te louvar? Às vezes nós fazemos essa pergunta, Senhor, por que eu estou aqui? A gente chega no domingo à noite, às vezes, enfrentamos tantas coisas, sentamos num banco, a gente pergunta, alguns momentos da vida, a gente pergunta, Senhor, por que a gente veio até aqui? Nós temos tantos motivos para louvar a Deus, para o Senhor nos conduz até o Senhor, até esse trono de graça mesmo, e o Senhor vai ser entronizado por meio do louvor, que à medida daquilo que nós vamos vivendo, daquilo que nós vamos passando, nós vamos entender o quão é importante para nós louvarmos e buscarmos o Senhor. Tão importante isso para nós. Por isso eu quero convidar você a adentrar mesmo dentro desse salmo. A gente orou ainda há pouco, eu disse, Senhor, que nada mesmo venha tirar a nossa atenção. Eu digo que quando a gente está ouvindo a voz de Deus, a gente precisa esquecer mesmo de tudo, para que a gente possa viajar naquilo que o Senhor quer mesmo ministrar ao nosso coração, para que a gente não perca nada, para que a gente possa absorver o máximo daquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. O texto, um salmo onde nós não vamos encontrar uma autoria, mas que provavelmente fala do momento onde o povo está voltando do exílio, do momento onde eles sofreram mesmo, de um momento onde houve dor, houve choro, um momento difícil para o povo. E agora eles estão retornando e, como de tática do povo, eles louvam a Deus quando eles retornam das guerras, quando eles retornam do cativeiro, quando eles retornam de um tempo difícil, de um momento, eles têm motivos e agora eles vão louvar ao Senhor, eles vão entronizar o Senhor em meio ao seu louvor. E o texto diz assim para nós, olha, louvai ao Senhor. Há um convite, o pastor disse isso, o pastor Fabiano disse isso ainda há pouco, há um convite no salmo para nós, nos convidando a louvarmos a Deus. Olha, louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvor ao Senhor. É gostoso, é prazeroso cantar louvor ao Senhor. Aí o texto, o mesmo verso, o mesmo cântico, o mesmo salmo,
louvor pertence a Ele. O louvor que sai dos nossos lábios, as orações que nós fazemos, os cânticos que nós cantamos ao Senhor, aquilo que nós fazemos para Deus, nós o fazemos primariamente porque o Senhor, Ele é digno. Ele é dono do louvor, Ele é digno de todo o louvor. É por isso que em vários salmos conta, olha, vinde e cantemos ao Senhor, vinde e vamos adorar a Deus. No momento de aflição, Davi vai dizer, olha minha alma, você se aquieta, porque eu vou cantar ao Senhor, eu vou louvar a Deus, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Abacuque vai dizer isso, Abacuque vai dizer o seguinte, olha Senhor, todavia eu me alegrarei, eu exultarei no Deus da minha salvação, sabendo que não vai ter leite, não vai ter gado, não vai ter nada disso, nós vamos sofrer na mão desses que estão se levantando, mas ainda assim, eu vou louvar o Senhor, porque Ele é digno da minha adoração. Dentro do reino do Senhor, no reino de Deus, o reino de Deus Ele se manifesta, e nós precisamos entender que todo tempo, na vida daqueles que são embaixadores desse reino, é tempo de louvar a Deus, de entronizar o Senhor, canções de louvor, ainda que com a alma chorando mesmo. Cante ao Senhor, é bom cantar a Deus, é bom levantar um trono de louvor ao Senhor. A gente vai começar o culto, a gente às vezes ora assim, Senhor, nós queremos levantar um trono de adoração ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda adoração. A nossa vida, irmãos, a nossa vida é o trono não, mas é a casa onde Deus habita, é o lugar onde Deus habita, e de dentro de nós precisa sair louvores a Deus, porque habita dentro de nós o Senhor, o Espírito mora dentro de nós, Deus mora em nós, aquele que é digno de toda adoração, mora dentro de mim, dentro de você. E às vezes nós usamos o nosso coração, a nossa mente, para ao invés de dar a Deus aquilo que Ele é digno, nós damos murmuração a Deus, e a gente vai lá para Deus e reclama para Deus, quando na verdade o Espírito Santo está lá dentro de nós, falando ao nosso ouvido. Levanta um tom de adoração, você vai ver como é que as coisas vão. Levanta um altar de adoração lá no quarto secreto, que você vai ver como que as coisas vão dar certo. Como que você vai entender o porquê de tantas questões, o porquê de tanto sofrimento, o porquê de algumas dores, o porquê de tanta alegria. Levanta um trono de adoração ao Senhor. Vinde, vamos cantar ao Senhor, louvar ao Senhor porque é bom, e Ele é digno da tua adoração. O Senhor, Ele edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Nós temos motivos para cantar a Deus. A nossa vida está cheia, o domingo está cheio de motivos para louvar a Deus. O culto está cheio de motivos para que nós possamos cantar a Deus. O povo está voltando do exílio. O povo está voltando de um momento onde não foi tão favorável assim. E agora eles estão retornando a um lugar onde o Senhor edifica os muros, onde o Senhor levanta o seu altar, um lugar onde é o próprio Senhor, com as suas próprias mãos, que vai agora capacitar o povo para reerguer Jerusalém. O Senhor edifica Jerusalém. O Senhor edifica Jerusalém, então quanto o Senhor edifica a nossa casa. O Senhor edifica Jerusalém, então quanto o Senhor edifica a vida do homem. Vinde, cantemos ao Senhor, porque o Senhor edifica Jerusalém. Eu gosto muito de ler o livro de Gênesis, onde ele vai dizer assim, olha, a terra era sem forma e vazia. E aí o Senhor vem e começa a dar ordem. E as coisas começam a acontecer, e cada coisa vai ao seu devido lugar. As águas vão ser separadas, o céu vai ficar lá em cima, e o sol e a lua e as estrelas. O Senhor vai colocando ordem ali em cada lugar. Nós vamos, lendo as Escrituras, nós vamos ver a terra agora num caos no tempo de Noé. E o Senhor vai agora, por meio de um homem, organizar as coisas. Vai mandar chuva para que as coisas possam ser organizadas. O Senhor quer agora organizar. O Senhor é aquele que edifica a casa. Agora, por meio da vida de Noé, da família de Noé, o Senhor vai organizar o seu povo.
Porque é o Senhor quem edifica, o Senhor está cuidando. Se o Senhor não edificar, em vão vai ser tudo que nós fizermos. Tudo que você produzir com as suas mãos não servirá de nada se as mãos do Senhor não forem pessoas. Porque é o Senhor que edifica Jerusalém. O povo está voltando agora acabado. Né? Eles vão precisar de gente de força. Eles vão precisar de vigor. E agora no meio do caminho eles já estão vendo quem tirou a gente do exílio é o Senhor. Quem está levando, quem está trazendo a gente de volta é o Senhor. Quem edifica Jerusalém é o Senhor. É o Senhor também que congrega os dispersos de Israel, aqueles que andam longe, precisam passar por cativeiro, precisam passar por um exílio. O Senhor mesmo agora reúne de volta esse povo para levar eles para um lugar onde o Senhor já tinha interessado para que eles congregassem lá, aonde o Senhor mesmo edifica. É tão interessante para nós que Jesus vai dizer assim: olha, eu estou indo para um lugar preparar morada, edificar um lugar para vocês onde vocês vão morar. E enquanto esse dia não chega, o Senhor está congregando os dispersos de Israel através da nossa vida, enquanto nós manifestamos esse reino por aí. É a mão de Deus agindo, trazendo para perto dele aqueles que o Senhor mesmo tem dado ao Cristo Jesus, aqueles que o Senhor quer salvar. E é através de nós, através do seu reino em nós, que o Senhor faz isso. O Senhor congrega os dispersos de Israel. Quem eram eles? Éramos nós, perdidos, andando longe de Deus. Mas aprove a Deus, porque Ele quis, pela sua misericórdia, bondade e graça, nos congregarmos. E hoje nós estamos congregando aqui, ó. Trazer para perto dele, para junto dele. É o Senhor que edifica a casa. Não, pastor, ele fica tão preocupado porque ele feliz, Senhor, por irmão meu. Isso aqui, fica preocupado, meu Deus, não consigo, no momento que ele desmaia, fica preocupado. Os irmãos estão na mesma fé, a obra não é nossa. Quem edifica a casa é o Senhor. É Ele que nos convida para vir congregar. É Ele que nos traz para perto. É o Senhor quem ia capacitar o povo agora para que eles pudessem continuar as suas atividades dentro de Jerusalém. É a mão do Senhor sobre o povo. É o Senhor nos trazendo para perto dele. Interessante para o moderno. É o Senhor nos congregando, mostrando para nós quanto isso é importante. É o Senhor quem edifica a casa. Ainda não comprou nada disso não, tá? O Fabiano quase pegou meu texto, mas sem combinar mesmo. Mas é porque é o Senhor quem edifica a casa mesmo. É a mão do Senhor sobre nós. Nós temos motivos e motivos de sobra para louvar a Deus. Agora, o cântico que nós somos convidados a cantar diz para nós: olha, louve a Deus, louve ao Senhor porque Ele é bom e Ele é digno do teu louvor. Sabe por que Ele é digno do teu louvor? Porque quando você estava perdido, caído, destruído lá, foi as mãos do Senhor que te trouxe para cá. Quando você termina a noite dizendo: não sei nem como eu consegui fazer tudo que eu fiz, é a mão do Senhor que te capacitou para que você pudesse fazer aquilo que você acordou achando que não ia dar conta. É a mão de Deus sobre nós. É o poder de Deus operando em nós. É o Senhor edificando a casa, o Senhor edifica a igreja, o Senhor edifica a casa, edifica a nós, edifica essa morada. A gente canta, não sei se vocês entendem o canto, eu acho que sim, mas nós edifica, Senhor, uma morada em nós. É o Senhor quem edifica a casa. O coração está bagunçado, a vida está daquele jeito. Conheço alguém que pode organizar isso. Há um Deus no céu, o qual nós servimos, nós somos convidados a cantar louvor a Ele, porque Ele é digno, que organiza toda a bagunça causada por nós dentro do nosso coração. Ele organiza tudo aquilo que nós destruímos com as nossas mãos dentro da nossa casa. O Senhor tem poder para edificar a casa. Ele é o Todo-Poderoso. Olha o que o Salmo segue dizendo: o Senhor, Ele sara aqueles que são quebrantados de coração, e sara as feridas, cicatriza.
Senhor não resiste um coração quebrantado. E o texto está dizendo, o Senhor quer corações quebrantados na presença dEle. Sabe por que nós devemos louvar o Senhor? E é assim que nós precisamos louvar o Senhor. Porque o Senhor sabe o nosso coração. E diante da presença dEle, nós precisamos quebrantar o nosso coração. É mais do que aquela oração, camarada dentro do tempo, Senhor, eu sou o bom, eu dou dízimo, dou oferta, eu ajudo, eu faço isso, eu dou tempo. E o outro é Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor quer um coração quebrantado mesmo. O Senhor quer que quando a gente se achega à presença dEle, para entoar cânticos de louvor, por meio da oração, o nosso lugar secreto, o Senhor quer, olha, mostra quem você é, fala, quebrando o teu coração. Diz para o Senhor, não consigo mesmo. Senhor, eu não dou conta, é difícil, a tentação vem, o pecado vem, o dia mal chega, e eu sou tendencioso a ceder, e quantas vezes eu cedi, Senhor, mas eu estou aqui, porque eu quero quebrantar o meu coração diante do Senhor, porque eu sou o Senhor que sara os corações quebrantados, e para que nós possamos ser sarados, o coração precisa estar quebrantado diante dEle, porque se a gente não chega com o coração quebrantado, ele chega de uma outra forma, e muitas vezes orgulhoso mesmo, achando que nós somos o bom. A gente veio na escola dominical no domingo de manhã, o pastor ofereceu as revistas aqui para quem não veio, não, mas eu vim, porque eu já tenho revista, eu tenho todas as edições. O Senhor olha para nós e diz, quebranta o teu coração. Sabe quando que nós vamos parar de chegar com o coração quebrantado com Deus? Quando todas essas coisas forem passadas, isso não vai ser mais necessário. Naquele grande dia que Cristo vier buscar ele, nós seremos então semelhantes a Cristo Jesus. Louvaremos com Deus. Mas enquanto isso, se achega a Deus, porque Ele quer sarar o teu coração. O Senhor quer sarar as feridas, o Senhor quer curar aquilo que já aconteceu, por isso que a gente fica carregando na vida da gente. O Senhor quer curar, a cura para nós. A cura é disponível para Deus. A Bíblia diz assim, olha, pede e então você vai receber. Clama-me e responder-te-ei. Sabe por que o Senhor diz isso? Porque o Senhor ele tem todo o poder para sarar, para responder toda a oração, para nos mostrar um direcionamento. O Senhor ele tem poder para sarar o coração quebrantado. O Senhor ele tem poder para ligar aquilo que está destruído na nossa vida. O Senhor tem poder para organizar tudo isso. Se achegue a Deus, ofereça ao Senhor um trono de adoração da maneira correta. Faça como o salmista aqui está cantando. Cante ao Senhor porque Ele é bom. Cante a Deus, levante um trono de adoração a Deus. Sabe por quê? Porque Ele está cuidando da tua casa, Ele está edificando o teu lar. Clame a Deus, ofereça um trono de adoração a Deus, porque Ele sara aqueles que estão com o coração quebrantado, Ele sara as feridas. O texto de Isaías 40 diz assim: perdão, isso foi 40, 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus.
não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. O salmista, o salmo, ele diz assim, olha, conta o número das estrelas, chamando todas pelo seu nome. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios da terra. O salmista agora está levantando um trono de adoração a Deus. Ele está colocando, olha, vem louvar a Deus, canta louvores ao Senhor. Louva a Deus porque Ele é bom, digno do louvor, porque o Senhor mesmo pôs o firmamento no céu, conforme diz lá também Isaías, colocou cada estrela no seu devido lugar, diz o texto. Cada estrela não está lá por uma obra do acaso, mas é o Senhor mesmo, colocou cada uma delas lá, conhece o nome de uma a uma. Aí o salmista ele vai seguir, ele vai dizer assim, ó, assim o Senhor também, ele vai chover porque ele sabe que a terra precisa. Ele faz brotar a erva porque sabe que é necessário. O texto de Isaías complementa e diz assim, Ele é todo poderoso. Grande é o seu entendimento. Aí Paulo vai erguer um trono de adoração a Deus também. Paulo vai louvar o Senhor, e ele vai concluir, e ele vai dizer assim, o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nós não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica o homem. Mais à frente, Paulo vai dizer assim, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir vai nos separar desse amor. No outro texto ainda, Paulo vai dizer o seguinte, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Grande é o seu conhecimento, diz o salmista e o profeta. O Senhor, Ele é aquele que conhece todos e a tudo. Paulo vai dizer assim, olha, dele é o querer e o efetuar. Os textos vão dizer para nós, olha, Ele é a primazia de todas as coisas. Ele é o primeiro e o último. Grande é o seu conhecimento, grande é o seu poder. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Erga um trono de adoração a Deus, porque Deus conhece a tudo e a todos. Sabe o que a gente precisa, o que a gente não precisa. Sabe o porquê da chuva e o porquê que a chuva não cai há tanto tempo. O Senhor sabe por que esse calor escaldante que a gente está passando. E sabe quando é o momento certo de mandar a chuva para nós. Sabe por que de tanta aprovação e quando será o momento de terminar essas provações. O Senhor conhece a tudo e conhece a todos. Aleluia. Grande é o seu conhecimento, grande é o seu entendimento, e o Senhor é grande em poder. Interessante que quando fala do entendimento, o salmista, o profeta, o apóstolo Paulo, ele produz o poder de Deus. Ele vai dizer assim, o poder do Senhor é maior do que tudo isso que você está vendo, ouvindo e pensando. O Senhor é poderoso, é Ele que faz chover sobre a terra. Você não tem poder nenhum quanto a isso. A mão do Senhor que tem poder. Senhor, nós precisamos tanto da chuva. O Senhor diz, eu sei quando é o momento certo. E eu tenho poder para me dar chuva. Eu não só conheço a sua necessidade, como eu também sei quando saciar a sua fome.
eu sei como mandar água. Grande é o seu poder, irmão. Nós temos motivos para louvar a Deus. É por isso que o canto começa dizendo: olha, louvai o Senhor porque Ele é bom. Sabe por que nós devemos louvar o Senhor? E isso o salmista introduz dentro do texto, quando ele diz que grande é o poder, grande é o conhecimento. O Senhor, Ele é misericordioso e Ele satisfaz a necessidade daqueles que clamam. A força dele não está em cavalo nem em nada dessa terra, mas Ele é a fonte de todo poder. O salmista vai dizer: olha, louve a Deus, louve ao Senhor, porque se tem o pão na tua mesa, tem um Deus do céu que provê esse pão para você. E Ele é grande em poder, para fazer infinitamente mais do que colocar o pão na sua mesa. Porque prova de pôr o pão na mesa, o Senhor já deu para nós. Há tantos anos o Senhor vem dando prova disso para nós. O Senhor fez maná cair do céu, o Senhor veio multiplicar os pães. Nós mensalmente participamos da mesa do Senhor, simbolicamente através do pão, do vinho. A gente faz aquela oração: Senhor, nós somos gratos nesses elementos e também pela comida da nossa mesa. O Senhor não nos provê. E aí a gente continua a nossa oração dizendo: Senhor, faz até mais do que a gente precisa. Dá até mais do que aquilo que a gente está pedindo. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que tudo isso. O Senhor, Ele se agrada daqueles que temem a Ele, daqueles que esperam na sua misericórdia. O final do livro de Eclesiastes vai dizer assim: olha, teme ao Senhor e obedeça os seus mandamentos, porque o Senhor, Ele se agrada daqueles que andam de acordo com a sua vontade, aqueles que andam com o coração grato, louvando a Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele não faz, por uma viva esperança, sabendo que se hoje não tem, no dia de amanhã a viva esperança tem poder para trazer a mim, se eu de fato precisar disso. E se Ele não trouxer, eu estarei plenamente satisfeito e continuarei louvando a Deus. Amém. Porque Ele é digno do nosso louvor, independente de todas essas coisas. É por isso que o Evangelho não pode ser visto de uma maneira só, de uma parte só. Quando a gente vai levantar no trono de adoração a Deus, a gente lembra de tudo isso. A gente lembra do poder de Deus. A gente lembra da grandeza de Deus, lembra da sua misericórdia. Lembra que nós caminhamos numa viva esperança. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós andamos por fé, com um coração grato, obedecendo a Deus, temendo ao Senhor, esperando nas suas misericórdias. A misericórdia do Senhor é dar ao homem aquilo que ele não merece. É isso mesmo? E o Senhor, eu acho que quase que eu confundi, mas é isso mesmo: o Senhor dá o que nós não merecemos. Olha o que o salmista está dizendo: o Senhor, Ele se agrada daqueles que temem ao Senhor e esperam. É o contrário, né? A graça do Senhor é dar aquilo que nós não precisamos. Isso. E a misericórdia é não dar aquilo que nós merecemos. Confundido. Então nós esperamos a misericórdia do Senhor. Por quê? Por isso que está a misericórdia ali. E a misericórdia, a graça, a bondade de Deus, elas andam de mão junto, porque fala tudo do caráter de Deus. A misericórdia fala que de Deus não dá aquilo que nós merecemos, que às vezes a gente se comporta assim diante de Deus: Deus me dá porque eu estou fazendo isso, eu preciso tanto, eu mereço tanto. E Deus agora: não vou dar o que você merece, não. Aí Deus com graça vem sobre nós e dá aquilo que nós não merecemos. Por isso que a gente tem muito mais do que nós queríamos ter, ou precisaríamos ter. Porque Deus é gracioso e misericordioso para nós. É por isso que nós precisamos levantar um trono de adoração. Daqui a pouco está só por isso nós precisamos levantar um trono de adoração a Deus. Um trono com um coração grato a Deus. Um trono como alguém, um trono de adoração como alguém que se apresenta diante de Deus, como filhos, como servos do Senhor, como aqueles que se apresentam diante de Deus, esperando nas suas misericórdias.
andando debaixo da vontade de Deus, sabendo que o Senhor, e só o Senhor, Ele fortalece as portas de Jerusalém. Então, quando o Senhor guarda a nossa vida e fortalece o seu povo, é por isso que a Bíblia vai dizer para nós andamos na força que não vem do nosso braço, mas nós andamos na força que vem dele, porque tal como o Senhor edifica Jerusalém e fortalece as portas de Jerusalém, assim como o Senhor também fortalece as portas da igreja, Ele nos fortalece, Ele nos capacita e nos faz andar nessa viva esperança, caminhando, sabendo que o Senhor mesmo está cuidando e guardando a todos nós. Ele diz assim, o salmista, olha, louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva, Senhor, ao teu Deus, porque Ele fortaleceu os ferrolhos das suas portas, e Ele abençoa os filhos, Ele abençoa dentro de ti, através de você, a tua geração, aquele que faz parte, aqueles que Ele mesmo congrega, o Senhor que fortalece a Jerusalém, Ele mesmo abençoa o seu povo. É agora que dentro de Jerusalém, o povo vai provar da bondade e misericórdia do Senhor, e eles vão juntos louvar a Deus, dizendo, Senhor, nós te louvamos, porque Tu és bom e és digno da nossa adoração. Levanta um trono de adoração a Deus. Louve ao Senhor. Ao invés de orações, de murmuração, o Senhor quer o seu povo como de adoração. Amém. Amanhã, segunda-feira, todo mundo vai sair fazer um canto de Deus. Comece o dia dizendo para o Senhor, Deus, eu te louvo, porque Tu és digno de toda oração. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és digno do meu emprego. Eu te louvo, Senhor, porque eu tenho aonde vai trabalhar. Eu te louvo, Senhor, porque através desse emprego que o Senhor está pondo aqui a comida na minha mesa. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me deu essa família. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor através da minha vida tem edificado, Senhor, a minha casa. Eu tenho orado pela minha casa. Eu te louvo, porque o Senhor tem guardado os meus. Levanta um trono de adoração, Senhor. O reino de Deus se manifesta. E o reino de Deus, ele se manifesta por meio de adoração. O Senhor está com os olhos por sobre a terra a procurar os verdadeiros adoradores. O coração quebrantado, um louvor na ponta dos lábios. Vai dizer para o Senhor, Deus, eu te louvo, Tu és bom. Amém? Vamos colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos dizer para o Senhor, Deus, eu quero tirar dos meus lábios todas as palavras que não te louvam, Senhor. Eu quero, Senhor, retirar dos meus lábios as orações que chegam como uma murmuração. Diz isso para o Senhor. Eu quero tirar dos meus lábios, ó Pai, aquilo, Senhor, que ao invés de ser uma adoração ao Senhor, eu acabo blasfemando na Tua face. Diz para o Senhor o quanto você quer ser mesmo mudado, moldado por Ele. Diz para o Senhor o quanto você quer que o Espírito que habita aí dentro de você edifique essa morada que é você. Diz isso para o Senhor. Diz para o Senhor, Deus, aqui está o meu coração. Eu quero levantar um altar de adoração. Eu quero apresentar a Deus a minha vida. Dentro desse altar de adoração, eu quero louvar a Ti, Senhor, pela minha família. Eu quero louvar o Senhor, Deus, pela minha casa. Eu quero, Deus, levantar a Ti, Senhor, um trono de adoração. Eu quero apresentar a Deus a minha igreja, os meus irmãos. Eu quero, Senhor, Te louvar, porque o Senhor me deu ser muito do meu lado. O Senhor, Deus, edificou essa casa. Nós temos aonde vir no domingo, congregar. Diz para o Senhor, Deus, eu Te louvo, porque o Senhor me deu um emprego, abriu uma porta quando eu mais precisava. Diz para o Senhor, Deus, eu tenho motivos para levantar um trono de adoração. Diz para o Senhor, eu quero ver você fazer a sua adoração aí, por meio dessa oração. Adore a Deus, adore ao Senhor. Louve ao Senhor, Deus, eu Te louvo, porque Tu és bom, digno da minha adoração. É Tua, Senhor. Paulo vai dizer assim, olha, tudo que vocês fizerem,
Faça como se estivesse fazendo para Deus, porque vocês estão. A nossa vida louva o Senhor. A criação louva o Senhor. Povos, tribos, línguas e nações louvem ao Senhor. Vinde, cantemos louvores ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele é digno da nossa adoração. Louve ao Senhor. Deus, nós queremos mesmo, Senhor, mais uma vez, render a Ti, Senhor, toda a nossa adoração. Antes, Senhor, de nós nos levantarmos, ó Deus, no trono de glória, nós queremos apresentar o coração quebrantado, nós queremos apresentar a vida, Senhor, nosso coração, nossa família, nossa casa, diante do Senhor, porque diante do Senhor, ó Deus, o coração quebrantado é sarado, o que está ferido, Senhor, o Senhor cicatriza, o Senhor sara, aonde a bagunça, o Senhor organiza, e para oferecer, ó Deus, uma verdadeira adoração, para levantar, ó Deus, um trono de adoração, para que, Senhor, nós possamos te louvar, como o Senhor, ó Deus, deve ser louvado, para oferecer uma adoração da qual o Senhor é digno. Nós precisamos ser quebrantados, nós precisamos, ó Deus, ter a vida organizada, por isso vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem, Senhor, sobre o teu povo. Os embaixadores do seu reino estão aqui, Senhor. A igreja que te adora, Senhor, está aqui. A igreja santa, Senhor, está aqui, Pai. Vem, Senhor, vem ouvir o louvor do teu povo. Vem, Senhor, receber, ó Deus, a nossa adoração. Vem ouvir o clamor, ó Deus, desse povo que te ama, desse povo que te adora. Vem ouvir, Senhor, esse clamor que sai dos lábios dos seus filhos. Nós te louvamos, Deus, porque Tu és bom. Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és digno da nossa adoração. Nós te louvamos, ó Deus, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Nós rendemos a nossa vida em adoração ao Senhor. Receba, Deus, o nosso louvor. Pai, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Deus. Olha para o coração agora, Deus. Olha para essas orações. Ouve, Senhor, essas orações. Escolhe, Senhor, essas lágrimas que descem como adoração ao Senhor. Ouça, Senhor, esse sussurro que sai, ó Deus, do teu povo. Receba, Senhor, essa adoração. Tal como os anjos, ó Deus, te louvam no céu, dizendo que Tu és santo. Nós aqui, ó Deus, reunidos, queremos te louvar, ó Deus, declarando que Tu és santo, declarando que Tu és digno, declarando, ó Deus, que todos os dias da nossa vida nós louvaremos e vamos bendizer ao Senhor, porque o Senhor, ó Deus, foi misericordioso para conosco, porque o Senhor, Deus, nos salvou, porque o Senhor tem edificado a nossa casa, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque não tem nos faltado nada, porque, Senhor, as portas do inferno não têm prevalecido contra a igreja, porque o Senhor, Deus, tem, ó Pai, congregado, ó Deus, o povo, porque o Senhor tem guardado a casa, porque o Senhor, Deus, tem, ó Deus, colocado anjo, ó Deus, a nosso favor, ó Pai, guardando a nossa morada, porque o Senhor tem, ó Deus, nos escondido em Ti, porque em Ti, ó Deus, nós estamos encontrando refúgio, em Ti, ó Deus, nós estamos fazendo morada, em Ti, ó Deus, nos encontrando, ó Deus, aquilo que em nenhum outro lugar nós vamos encontrar. Graça, misericórdia e bondade. É somente em Ti, Senhor, que nós encontramos amparo. Nós te louvamos, Deus, porque Tu és bom e digno da nossa adoração. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Vem, Senhor, sobre nós. Receba, Deus, a nossa adoração. Pai, eu apresento, Deus, a nossa casa. Eu apresento a casa, Deus, dos meus irmãos. Um trono de adoração. Eu apresento a vida, o coração, um trono de adoração.
E por onde eles forem, por onde eles pisarem a planta dos pés, eles se lembrem, ó Deus, que são embaixadores do reino. E o que deve sair, ó Deus, dos lábios, das mãos, é um louvor a Ti, Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre a terra todo o tempo, a olhar para nós, a receber a nossa adoração, aonde nós estivermos. Recebe a nossa adoração do nosso emprego, Senhor. Recebe, Deus, a nossa adoração, ó Pai. Quando nós estivermos nas nossas rodas de conversa, recebe a nossa adoração. Recebe a nossa adoração, Deus, quando nós nos reunimos com a igreja e quando a igreja for atuante no meio da sociedade. Recebe a nossa adoração quando nós saímos, Deus, a evangelizar. Recebe a nossa adoração. Recebe a nossa adoração, Deus, enquanto nós, ó Pai, apresentamos nossos irmãos enfermos diante do Senhor. Recebe a nossa adoração, Deus. Nós edificamos um altar de adoração, Senhor, e Te louvamos, porque Tu és bom e digno de toda a nossa adoração. Aplauda o Senhor em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. Nós chamamos, Senhor, aleluia. Bendito seja o nome, Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Jesus.